Olá, eu estou diante de um canal administrado por um sujeito conhecido como Matheus Tiburcio, e no final poderia até dar um apelidinho para esse cara porque está merecendo, tá? Que é mais um daqueles que fazem parte da patota do primeiro grande gabinete do ódio contra o filósofo Olavo de Carvalho, que descreveu todas estas pessoas ou estes personagens no seu livro O Imbecil Coletivo. Vocês vão ver onde é que eu vou chegar, tá? O senhor Matheus Tiburcio é conhecido como um grande explanador, né, um grande exegeta, né, vamos dizer assim, do movimento gnóstico, sobre o movimento gnóstico, né? E aí eu vejo aqui vários conteúdos dele falando que o professor Olavo de Carvalho tem envolvimento com o bolsonarismo, e de fato é verdade, mas vocês vão ver onde é que eu vou chegar, porque este sujeito ele é conhecido por explicar sobre doutrinas gnósticas, movimentos, seitas, heresias, né, enquanto se diz católico. Mas ao mesmo tempo, o que me espanta, no mínimo, é que ele defende com um certo encanto o senhor Paulo Cogos. Paulo Cogos, minha gente, é um cara que se diz anarcocapitalista, mas vira político. É o cara que passou a vida dizendo que imposto é roubo, mas ele se orgulha de pegar fundo eleitoral, quando ele debateu com o protestante Nando Moura, e tomou uma surra, diga-se de passagem, tá bom? Ele é o cara que diz que é católico, mas ele se alia quase que apaixonadamente ou fanaticamente mesmo a uma pseudo-direita protestante, que diz que é conservadora, sendo que protestante não pode ser conservador logicamente por causa do Estado laico, porque o conservador, pela lógica, ele defende valores e princípios imutáveis e permanentes, como a família, como a propriedade privada, como a fé católica. E se tem uma coisa que destruiu a família, a propriedade privada e a fé católica, foi o protestantismo. Por quê? Porque, pelo que eu sei, né, o casamento antigamente era na igreja. Por causa do Estado laico, o governo manipula o casamento, o governo define como que deve ser a família, se você vai ter seus filhos, se a guarda vai ficar com você, se a sua mulher pode levar toda a herança dos filhos embora, entende? Então, e se o cara praticar um único adultério, ele pode literalmente perder a sua vida, a sua reputação, no mínimo, né? Enquanto que na Idade Média, por exemplo, né, ou na Idade da Renascença, se o cara cometesse um adultério, ele tinha que se virar com a igreja, né? Já com o Estado laico e com todo o aparato modernista, tecnológico, Elon Musk, o cara, com um único adultério, pode literalmente, né, vamos lá, a questão, eu tenho que explicar por que protestante não é conservador, nem cara, logicamente não pode ser isso, tá? Então a questão da propriedade privada, depois do Estado laico vieram leis de tomadas, né, de confiscos, entre aspas, entre infinitas aspas, porque isso para mim não é nem coisa de protestante, é coisa de socialista, né? Você usar o aparato governamental, o aparato estatal, público, para tomar de quem trabalha e dividir com o vagabundo, que é o caso do IPVA, né? Que o Estado aí cobra IPVA, fica tomando terras de fazendeiros, porque é pela agricultura, é pelo movimento, é pela CUT. Então, o Estado laico deu ao governo o poder de confiscar, entre aspas, terras. Então, o protestante, quando ele diz que é conservador, ele está se contradizendo, porque isso não favorece a propriedade privada porra nenhuma. Tanto é que foi a Igreja Católica que garantiu direitos para escravos, né? Para escravos casarem, né? E a questão da fé católica eu não preciso falar, né? O protestantismo ele se baseia diretamente na livre interpretação das escrituras, que é a maior fábrica de heresias, seitas, confusão mental, relativismo, apostasia, ateísmo militante, revoluções genocidas. Então, pra gente não perder tempo, eu estou aqui dando uma pincelada, tá? Apesar de eu ser sanguíneo, eu não sou artista, tá? Pelo menos não neste sentido. E aí, tô vendo aqui, né, o senhor Tiburcio, ele fala, né, que é um daqueles caras, né, que fala do Olavo de Carvalho, que o Olavo de Carvalho teve a sua contribuição, mas que ele é basicamente uma espécie de guia da direita bolsonarista, e ele é simplesmente mais um daqueles caras que diz que é católico, que é contra o gnosticismo, mas pelo que eu sei, senhor Tibúrcio, né, gnose vem do grego, que significa conhecimento, ou seja, o gnóstico ele é aquele cara que pensa que vai ser salvo não pelo sacramento, não pela humildade, que consiste em caminhar na verdade, não pela fé, mas pelo puro intelecto. Seja o gnosticismo moderno, através de Kant, né? Porque o gnosticismo não começou com Kant, quem acha esse é analfabeto, que nem o cara da Vinilândia, né? Que eu até tenho que resolver um negócio com ele depois, mas enfim. Então, o gnosticismo, ele não nasce ateísta, né? O gnosticismo, ele não é simplesmente uma ideia
de você se livrar de grandes opressões, né, da igreja, através do conhecimento materialista, cientificista. Não, existe gnosticismo teísta, que é o caso do Tibúrcio. Por quê? Não só do Tibúrcio, mas do cara da Vinilândia. Por quê? Porque esses caras, eles acham que vão ser salvos pelo puro intelecto. E a prova disto é que o senhor Tibúrcio, ele se coloca a favor da igreja, né, sendo que ele promove um cara como Paulo Cogos, já fez live e tudo, e ao mesmo tempo, assim como o Conde, né, do Castelo do Conde, né, o Leonardo Bruno, ele simplesmente desfaz de 50 anos de carreira intelectual do professor Olavo de Carvalho por causa do bolsonarismo. É literalmente isto. Então, quem é o Olavo de Carvalho realmente? O Olavo de Carvalho, ele é um filósofo que desenterrou, tá? Poderia até ser literalmente, né? O Otto Maria Carpo. O Otto Maria Carpo, minha gente, é um dos caras mais cultos, mais eruditos se tratando de literatura. Nós sabemos que a literatura, ela nos garante não só a extensão da imaginação, mas também ela é responsável por narrar a experiência humana sob os métodos mais abrangentes de acordo com a imaginação / fantasia. Ou seja, se você quer realmente aprender a ler, se você quer realmente aprender como funciona a vida, não consulte livro de ciência. Por quê? Porque livro de ciência não ensina ninguém a ler. O livro de ciência, ele consiste em explicar apenas o objeto da ciência. Ele não explica, por exemplo, fatores externos que envolvem a prática, porque a ciência é uma abstração. A ciência não pode nem ser provada pela própria ciência. Por quê? Porque a ciência é a abstração, é a teoria. Não é uma coisa material só ou sobretudo. Não. A ciência, ela precisa ser averiguada com a inteligência e vontade, que são características da alma, que em latim significa anima, né? A alma é uma animação feita no homem. O homem não foi criado para ser um mero animal que se guia por instintos primitivos. Não, nós temos percepção das coisas. Isso, inclusive, filosofia, que é a minha área, inclusive, é a área do Olavo de Carvalho, ela trabalha com percepção. Você completa o que vê, porque a expressão per, significa completar. Ela vem do latim e significa completar, percepção. E eu percebo que o senhor Matheus Tibúrcio, ele se coloca contra o gnosticismo, mas, cara, não tem coisa mais gnóstica do que você achar que só porque você entende de gnosticismo, de sociologia e não sei o que, você acha que você vai ser salvo, porque você não está seguindo os mandamentos. Você está promovendo um cara que está fudendo o Brasil, tá? Desculpa falar isso, mas... E continuando sobre o Olavo de Carvalho, o Olavo de Carvalho, ele foi um cara que escreveu um livro sobre Aristóteles, quando o Brasil não estava escrevendo livros sobre Aristóteles por 30 anos. Tipo, isso nunca aconteceu na história da humanidade. Não existe nenhuma grande civilização que ama a filosofia que ficou 30 anos sem publicar livros sobre Aristóteles, que foi o cara que desenvolveu a lógica. Inclusive, Santo Agostinho era um filósofo que explicava Deus, né? Por que Deus permite o mal? Deus não permitiria o mal se deste mal não pudesse tirar um bem maior. E filósofos da igreja explicam a diferença entre ser contingente e ser necessário, que o ser contingente, como nós, ele tem um início no tempo, ele tem um começo, né? Enquanto que Deus é atemporal. Logo, Deus não existe, entre aspas. Deus é... nós existimos nele, porque ele é a própria realidade, por isso a teologia católica o classifica como onipresente, né? Então, Olavo de Carvalho, ele participou de várias entrevistas, já debateu com um dos maiores intelectuais do movimento comunista, que é o Alexander Dugin, que hoje é conselheiro do Putin, né? Vladimir Putin, que é um bandido, basicamente, né? Genocida da União Soviética, né? O pessoal da direita brasileira, né? Pseudo-direita, ainda tem a cara de pode falar, o Putin é de direita, porque ele tá botando as putas na cadeia, os viados estão indo pra cadeia, né? Os homossexuais, né? Sendo que o Putin fica toda hora dando medalha, dando prestígio para pessoas da União Soviética, né? Os torturadores, aquela porra toda, né? Gestapo, né? Gestapo. E os caras estão financiando os maiores movimentos terroristas e anticristãos da humanidade, porque o globalismo consiste em 3 blocos, né? O bloco russo-chinês, o bloco islâmico e o ocidental, né? Que é guiado pelo Jorge Soros, aquela porra toda. O Tibúrcio até deve saber disso, porque eu vi um pouco dele aqui, tá? Eu acho que ele deve saber disso. Pela thumbnail que eu vi aqui agora, né? Se não me engano. Acho que foi de relance. Então, o Olavo de Carvalho foi um cara que deu uma surra intelectual no Alexander Dugin, tá? Ele tem filme próprio, que é o Jardim das Aflições. Ele participou de documentários, como os documentários da Brasil Paralelo, onde ele explica a questão da dialética marxista, onde explica várias partes da história do Brasil, né? Que o Partido Comunista foi responsável pela sindicalização obrigatória dos jornalistas, e por isso os jornalistas da Globo são de esquerda, jornalistas em geral são de esquerda, né? A maioria, esmagadora, porque os militares deram a sindicalização obrigatória
né, para os jornalistas nas mãos do Partido Comunista, que tomava as universidades, Antônio Gramsci, Revolução Cultural, Escola de Frankfurt, né? Então, o Olavo de Carvalho, gente, ele não é o bolsonarismo. Ele teve uma carreira intelectual muito extensa antes disso. Ele é um cara que literalmente deu a alma pelo Brasil, né? Ele passou 50 anos morando no Brasil e, além de ele ter participado de tudo isso, ele foi um dos poucos brasileiros a ser convidado a participar de um congresso internacional de lógica. Ele foi convidado para morar nos Estados Unidos pelos seus feitos, né, em benefício da humanidade, de acordo com a congratulação que ele recebeu. Ele foi o cara que desenterrou Mário Ferreira dos Santos, porque os próprios alunos do Mário Ferreira dos Santos, que segundo ele era o maior filósofo brasileiro de todos os tempos, falavam mal dele de nariz empinado. Você vê que, consultando fontes primárias, e não o senhor Matheus Tiburcio, que deve se informar através de terceiros, lamentavelmente, Olavo de Carvalho, ele também foi responsável, né, por figuras como a Ana Campagnolo, que eu também não vou com a cara, porque é protestante, porque é bolsonarista fanática, me bloqueou e tudo, mas não dá para negar que a mulher é a maior autoridade antifeminista do Brasil, tá? Inclusive ela fez até uma aula espetáculo, tá no meu canal, tá? Eu peguei o vídeo dela, né? Coloquei no meu canal, mas o brasileiro não quer saber. O Olavo de Carvalho, ele é elogiado por figuras como Rodrigo Gurgel, que é um dos maiores críticos literários do Brasil, tá? Segundo fontes, né? Segundo as próprias palestras, entrevistas que ele dá, né? Na Brasil Paralelo, principalmente. Ele é responsável ele é elogiado por Ives Gandra Martins, que é um dos maiores juristas do Brasil, né? Você vê que o senhor Ives Gandra Martins, ele tem bastante prestígio no meio que o senhor Tiburcio considera como olavista, provavelmente, né? Porque os chavões, né, são aquela coisa, né? Acho que o que eu tenho mais para falar? Porque, sério, é muita coisa, tá? Não dá pra simplesmente botar aqui. O Olavo de Carvalho foi responsável pela criação da teoria das 12 camadas da personalidade, tá bom? E foi um dos poucos filósofos que chegou a explicar como de fato funciona a vida humana no aspecto puramente ontológico, né? E o que eu tenho mais para falar? Quando ele escreveu aquele livro, O Jardim das Aflições, que virou filme, né? Ele escreveu aquele livro com uma escrita, né? Ele que tinha formação literária, ele escreve a escrita dele, né? Do livro, como uma forma de Jean Sibelius, né? Que é um músico, né? Ele tem lá aquelas obras dele, né? E quando você vai escrever um texto com formação literária, com as associações, com a imaginação fértil e tudo mais, adquiridas pela formação literária e não científica, você vê que o cara, ele consegue fazer um texto tão estruturado que parece uma música na hora de você ler, né? Na hora de você interpretar, na hora de você falar, né? Porque se você aprende pelo método socioconstrutivista do Paulo Freire, que eu detonei, né? Que os caras simplesmente aprendem na base de impressão e não na base do beabá, na base da coisa concreta, né? Lógica, filosófica, ontológica, enfim, de qualquer coisa, de qualquer ato, qualquer pessoa. Você termina com o seu Matheus Tiburcio ou Matheus Tiburro, porque esse cara não é católico porra nenhuma, esse cara não sabe o que é gnosticismo, ele é gnóstico, ele é pior do que o cara da Vinilândia, tá bom? Ele é pior do que o cara da Vinilândia, parabéns, seu Tiburcio, parabéns, tá? Então, eu não espero um vídeo resposta dele, até porque meu canal é pequeno, e eu simplesmente acho que nesse canal aí eu não tenho um oponente, acho não, tenho certeza, tá bom? E eu falo isto com toda a humildade do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, que necessariamente pisará na cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Espera aí.